E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, agora eu vou começar a fazer o conteúdo da Trader Evolution um pouquinho mais aprofundado. E lembra que eu comentei que eu ia fazer o robô do máximas e mínimas? Então tá aqui o nosso robôzinho de máximas e mínimas. Tá rodando aqui. Eu vou parar e vai fechar as ordens. Se eu der play, ele vai automaticamente posicionar as ordens bem rápido, né? Como a gente já está acostumado aqui na 3D Plus, que eu já mostrei nos últimos vídeos para vocês. Eu vou pegar esse robozinho aqui e a gente vai começar a fazer ele do zero. A gente vai aprender como encontrar a máxima e mínima, a gente vai fazer a função, a gente vai fazer o envio de ordem, a gente vai fazer o posicionamento das ordens, vamos aprender a fazer esse comentáriozinho bonitinho que está aqui, vamos pegar o ativo, o bar offset, vamos pegar como que a gente vai fazer se está desativado ou não. Enfim, vamos colocar tudo isso aqui. O conteúdo vai ser bem extenso, eu acho que a gente vai levar, cara, pelo menos uns 10 vídeos aí para ficar tudo ok. Isso aqui vai ser um conteúdo que vai estar somente disponível no nosso curso de programação da Trader Evolution e também vai estar disponível para os assinantes do canal. Então, é um conteúdo mais premium, um conteúdo mais VIP, que eu espero que vocês gostem, espero que ele seja do agrado de vocês e que fique bacana. Tá? Como vocês podem ver aqui, são as nossas regras de coloração e tal, beleza? Mas vamos lá. Vou deixar ele rodando aqui enquanto a gente vai brincando. Cadê? Vamos ver se ele vai pegar essa ordem. Finalmente pegou a ordem. Aí vocês podem ver que ele já posicionou a ordem de saída aqui. Cara, foi bem rapidão. Não tem nem o que falar. Tipo, o bagulho é muito da hora. Ele fica bem certinho. Ele vai posicionando, vai subindo aqui conforme o preço for andando. Ele vai colocando nas menores mínimas dos últimos 5 períodos, que é o bar offset que está configurado aqui. Tá? Então, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês o código. Vou abrir o código aqui. Vou mostrar então quem quiser já a partir desse primeiro vídeo já começar os estudos, já começar a ver o que que tem, o que que não tem, tal, como é que tá, já vai estar disponível aqui para vocês. Então, sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso robô de máximas e mínimas aqui para a plataforma 3D Evolution, tá bom? Quando você cria uma estratégia aqui do zero, já vai vir com as bibliotecas que ele vai usar, já cria o namespace, a classe e tal, que é herda da Strategy Builder e tal. Esses aqui são os parâmetros de input, obviamente. Tá? Input parâmetro já está aqui tudo configurado bonitinho, no formato padrão, tá bom? Aqui são as configurações do Keltner. Tem aqui a opção de operar invertido ou não, como eu mostro no vídeo. Beleza? Aqui o bar offset, trade cost, que seria o custo por trade. Tudo mais, aqui são as configurações do Keltner, tá bom? Aqui a classe numerada, que é o que eu comento lá, que falta no Profit uma classe numerada para a gente poder escolher qual classe que a gente quer. Cara, isso aqui faz uma falta, meu, tremenda. Muita falta mesmo, principalmente quando você vai configurar lá os inputs, para você poder escolher o input que você quer colocar. Faz muita falta. Temos aqui na continuidade as variáveis universais. Quando eu coloco uma variável nesse escopo aqui, fora do init, né, aqui dentro do construtor da classe, no caso, essas variáveis aqui eu consigo utilizar elas no código inteiro, né? São variáveis que estão declaradas de forma universal. São variáveis que estão declaradas de forma universal. Diferente dessas aqui, por exemplo, ó, que está declarada no escopo da função do método, diferente dessas aqui, por exemplo, que estão declaradas no escopo do método init. Então, nesse método aqui, eu só consigo, então, essas variáveis aqui eu só consigo acessar dentro desse método, nos outros eu não consigo, beleza? Então, como exemplo, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos a questão da variável universal e das variáveis de escopo limitado. De escopo local. Então, só para vocês entenderem mais ou menos a questão das variáveis universais e as variáveis de escopo local. Tá? Isso é mais coisa de C Sharp, cara. Faz um cursinho básico, tem vários cursos na internet aí de 2 horas, de 6 horas, de 12 horas de C Sharp e vale muito a pena, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente tem o método init. Nesse init, ele vai, toda vez que você aperta o play, deixa eu vir para cá, ó, eu vou, eu vou abrir aqui, vou dar, vou dar stop aqui só para vocês entenderem. Deixa eu voltar para cá, ó. Aqui tem o init, o update e o complete. Toda vez que eu dou stop lá no robô, que eu aperto aquele botãozinho lá, ele vai rodar esse método aqui. Isso aqui, complete. Toda vez que eu dou play, ele vai rodar isso daqui, ó, o init, beleza? Então, só para vocês poderem entender mais ou menos, dê stop, ele vai rodar o complete, vai fazer o close position e o cancel pend orders, ou seja, ele fechou a posição e cancelou as ordens que estavam pendentes. Se eu der play,
ele vai rodar o init. E aí ele vai, dentro do init, vai fazer essas contas aqui, vai pegar qual instrumento, qual símbolo, a conta, vai definir o bar data e tal, vai definir essas variáveis aqui como verdadeiro, vai pegar o valor do Keltner, que depois a gente vai, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse canal de Keltner aqui. Já tem pronto já, mas depois eu vou mostrar para vocês o caminho, tá bom? Vai resultar as estatísticas, vai rodar o método process aqui e tal, vai colocar o filtro de Keltner, que seria o comentário aqui, filtro Keltner comment, e ele vai definir aqui o comment bem já desde a init. Depois a gente vem para o update. O update ele tem um argumento que é o seguinte: você pode fazer ele toda barra, toda cotação ou quando é histórico. Então você pode trabalhar o histórico do gráfico, você pode trabalhar o tick a tick, né, que é o scout, ou você pode trabalhar o sbar, que é sempre que uma nova barra do gráfico é formada. E aqui dentro eu coloquei todas as funções que a gente roda, né? Eu peço para ele resetar as estatísticas, peço para ele, se ele por algum acaso o bar count for menor que o offset, ele voltar, ele não executar mais. Isso até o bar data count ser maior do que ele ter os períodos para poder calcular, né? Obviamente. Peço para ele verificar o horário, verificar a meta diária, tudo mais. Faço os cálculos aqui das estatísticas, manda ele comentar, que é aquele texto bonitinho que está lá. Depois eu seleciono aqui o que eu quero que ele faça toda a barra, tá bom? Toda a barra eu quero que ele faça o read data, quero que ele destrave o update, quero que ele rode o process e quero pegar aqui o tamanho da posição para me poder atualizar a quantidade da posição que eu tenho. Então toda a barra ele vai fazer isso daqui, beleza? No Tick a Tick, eu quero que ele fique constantemente atualizando a minha posição. A minha posição atual, eu quero que ele veja a todo momento, para que quando a minha posição no fechamento da barra seja diferente da minha posição atual, né, eu rode de novo o código e ele possa então posicionar novamente as minhas ordens. E aqui eu tenho posição alterada e tal, destravo aqui o meu update, rodo o process, faço tudo aqui, atualizo o bar close, atualizo a minha variável de posição no fechamento da barra e tudo mais, e finalizo então aqui o método update. Beleza? Depois aqui a gente tem o complete, que é como eu expliquei para vocês, quando eu aperto o stopzinho lá, ele vai rodar o que está escrito aqui. Daqui por baixo, então vocês veem que somente o código mesmo, né, o que ele está executando lá, é basicamente aqui até a linha 235. Mas aí aqui eu vou ter as minhas funções e métodos que vão fazer coisas para mim. A diferença entre função e método basicamente é que na função eu vou retornar um valor específico e no método eu vou mandar ele fazer alguma coisa. Também o método ele está atrelado a um objeto específico, tá? O método ele está atrelado, por exemplo, se eu tenho uma fruta, eu tenho um método descascar, eu tenho um método cortar, eu tenho um método comer, eu tenho um método espremer, enfim, que está referente, que está ligado intrinsecamente à fruta. Então, as coisas que eu faço quando eu quero fazer alguma coisa, eu utilizo um método. Ele está intrinsecamente ligado a um objeto. Se eu estiver comendo bola aqui, por favor, me corrijam aí nos comentários e tudo mais, beleza? Então, vamos lá aqui agora as funções, né, que a gente usa. Deixa eu até corrigir aqui, funções barra métodos para execução da estratégia. Então, vamos lá. Na read data, por exemplo, eu não quero que ele me retorne nenhum valor. Ele é void, quer dizer que ele é vazio. Eu quero que ele faça alguma coisa. Ele vai pegar o fechamento da barra e tal, vai pegar o bar close, vai pegar o valor dos indicadores do Keltner, no caso, e vai me voltar que a função read data foi executada. Só isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele pegue o valor da barra e dos indicadores. E pronto. É isso que ele vai fazer. E aí, isso daqui, feito pela read data, eu vou utilizar então no process. E aí o process ele é o que? Toda a minha execução de ordens. Tudo aquilo que eu vou fazer de fato com as ordens está dentro aqui do process. Cara, desde posicionamento, cancelamento, quando ele vai posicionar a ordem de venda, de compra, os filtros para operar invertido, para usar o Kelvin, tudo, toda a minha lógica da estratégia eu coloquei aqui dentro do process. E aí lá no update eu simplesmente vou puxar a função process. E aí ela vai rodar tudo aquilo que tem que ser feito, beleza? Ao invés de eu colocar aquilo tudo dentro do código, eu simplesmente tenho uma função process que vai me retornar tudo aquilo que eu quero que seja feito na estratégia, beleza? Então aqui eu tenho o log, esse notification print aqui é para mim printar no log que está sendo executada a função process. E aí eu tenho uma trava, por quê? Se eu deixar ela sem essa trava, eu posso executar ela a todo momento, a todo tique. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ela seja executada e não fique gastando processamento à toa, né, sendo executada a todo momento. Então eu tenho essa trava aqui, que é a trava que eu utilizo quando a posição é diferente da atual, quando eu tenho uma nova barra e quando eu inicio
a estratégia. Então, quando eu dou play, eu destravo o meu process, beleza? E aí ele vai rodar o process e vai posicionar as ordens. Toda vez que eu tenho uma nova barra, eu também destravo o process e peço que ele faça o processamento e o posicionamento das ordens. Toda vez que a minha posição muda, isso aqui, como está fora do SBAR, ele é tique a tique, beleza? Eu quero também que quando a minha posição for diferente uma da outra, então eu vou destravar o meu process e vou abrir ele para ele poder ser rodado, beleza? Então a gente está aqui, quando o meu process for verdadeiro, então eu vou o quê? Eu vou pegar as informações, eu vou rodar a rede data e vai pegar as informações. Tá vendo, pessoal? Isso aqui não é procedural o negócio igual lá no Profit, ele é programação orientada a objeto. Então tem essas diferencinhas básicas. Eu vou cancelar as ordens que estão pendentes. Sempre cancelo. Eu nunca vou deixar uma ordem, cara, boiando lá no gráfico ou no meu grid. Nunca vou deixar. Eu sempre vou ter o cuidado de cancelar todas as ordens pendentes. Ao invés de eu atualizar, eu posso também atualizar as ordens, mas a gente não faz isso. A gente cancela e envia uma ordem nova. Rafa, mas tem posição no book. Tudo bem, se você alterar a sua ordem, ela vai mudar a posição dela no book do mesmo jeito, tá bom? Então, depois de cancelar as ordens pendentes, eu entro na minha execução da estratégia. E aí, eu tenho basicamente dois modelos, que são quando o filtro Keltner está desativado e quando ele está ativado. Se o filtro do Keltner estiver desativado, o que eu vou fazer? Aqui, ó, se o Keltner filtro for falso, então eu vou verificar se a minha posição está zerada. Se eu estou operando invertido, eu vou fazer isso. Se eu não estiver operando invertido, eu vou fazer isso. Se a minha posição for diferente de zero, ou seja, se eu estiver posicionado, se o tamanho da minha posição for maior que zero, quer dizer que eu estou comprado. Depois tem a função position size, que eu vou explicar mais ali na frente. Então, se a minha posição for diferente de zero e eu estiver comprado, se eu estiver como operar invertido, eu vou fazer tal coisa. Se eu não estiver como operar invertido, eu vou fazer tal coisa. Se a minha posição for diferente de zero e eu estiver vendido, então se a opção operar invertido estiver selecionada, eu vou fazer tal coisa. Se ela não estiver, eu vou fazer tal coisa. Mamão com açúcar. Esse aqui é o seu filtro Keltner estiver desativado, beleza? Depois, se o filtro Keltner estiver ativado, o que é que a gente faz? Se eu não estiver posicionado, beleza? Se eu não estiver posicionado, o que eu vou fazer? Se o fechamento da barra for maior que a banda superior do Keltner e operar invertido, aí eu vou fazer tal. Se for menor e operar invertido, o que eu vou fazer? Se eu estiver posicionado, então, aí se eu estiver comprado, no caso, se o fechamento da barra for menor que o Keltner inferior, daí eu vou fechar a posição. Se não, se estiver operar invertido, eu faço isso. Se eu não estiver operando invertido, eu faço isso. Já se eu estiver vendido, né, se o meu position size for menor que zero, aí se o meu fechamento for maior que a banda superior do Keltner, eu vou fazer tal coisa. Caso contrário, se eu estiver operar invertido, eu vou fazer tal coisa. Se não, vou fazer tal coisa. Cara, é básico. É a estrutura de código. E esse elf, tal. Você poderia fazer de infinitos jeitos isso aqui. Você poderia colocar série numerada, poderia colocar o Swift, tal. Poderia, colocar case, não sei o que, mano. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu, particularmente, achei mais prático fazer desse jeito aqui. E fica até, eu acho, mais fácil de entender. Depois, quando a gente estiver montando isso aqui, né, que a gente pegar, vamos montar a process então. Vamos fazer quando tiver com o Keltner ativado. Aí a gente faz. Com o Keltner desativado, a gente faz. Vocês vão entender mais ou menos como que a gente monta a lógica do negócio. Não tem muito erro, cara. Parece, olhando assim, parece complicado, mas não é tão complicado assim. Não é, obviamente, tão fácil quanto o do Profit, mas também é tranquilo. Então, vocês perceberam que aqui, no caso, o que eu vou fazer é a execução da estratégia. Eu faço o envio de ordens, o cancelamento de ordens, o fechamento de posição e tudo mais. E eu tenho várias funções aqui que não existem na Trader Evolution, que é, por exemplo, a Sell Stop, Buy Stop, Sell Limit, Buy Limit, Position Size. Actual Position é uma variável que eu armazenei lá em cima. Então, essas funções, sempre quando tem um parêntese aqui, ó, e aí o Position Size, no caso, é uma função porque ela me retorna o valor. Então, aqui, ela poderia ter um complemento, poderia ter um parâmetro para eu passar para essa função, mas ela não tem nenhum parâmetro. Então, nesse caso, as variáveis e os métodos eles estão todos aqui embaixo, ó, que é o Sell Limit, tá vendo? E o Sell Stop, que aqui eu estou enviando uma ordem de venda limite, e aí eu tenho os parâmetros, ó. Tenho a quantidade que eu quero e tenho o preço no qual eu quero enviar a ordem limite, beleza? Depois aqui eu tenho a ordem stop.
tenho a quantidade e tenho o preço. E, pessoal, eu posso fazer isso de uma série de maneiras também. Por exemplo, posso criar para enviar uma ordem limite e ao invés de eu colocar sell stop, eu posso colocar só stop order. E aí eu posso colocar depois como parâmetro nela o tipo de ordem. Eu posso colocar aqui o instrumento, a conta, o lado da posição. Se eu pegar, por exemplo, o order size, por exemplo, ele é uma série numerada. Então, se eu colocar ponto aqui, ele vai me carregar quais são as opções que eu tenho. Eu posso, no order side, que seria o lado, né, da posição, da ordem, quer dizer, eu poderia mandar uma de compra ou uma de venda. Então, tá bem definidinho aqui, não tem segredo. E aqui é um parâmetro a mais que eu passo para... Eu quero que o tipo de produto, né, ou product type, seja igual ao que eu seleciono lá nos parâmetros lá em cima. Ele tá aqui em cima, ó. É aquele primeiro parâmetro dos inputs que eu sempre falo, ó. Esse daqui. Beleza? Então, vamos voltar aqui, tal. E aí eu tenho o buy limit e é buy stop, certo? E aqui são as funções, eu acho que talvez mais importantes, né? Óbvio que as de envio de ordem são importantes também, mas aqui a highest e a lowest, que eu vou utilizar para pegar justamente a maior máxima e a menor mínima de um determinado período. Essas funções, elas têm disponíveis aqui na plataforma, só que não é igual no Profit, que eu já vou ter lá, se eu colocar highest, ele vai pegar aí os parâmetros da máxima ou da mínima, eu passo parâmetro lá do que eu quero, do fechamento, maior, máximo, mínimo, volume e tal. E aqui, como ele não tem isso, então eu preciso criar uma função, certo? Para que ele me retorne o valor da máxima. É uma função simples, cara, não tem muito segredo, é muito fácil fazer ela. Vou pegar o high, vou pegar o low, vou fazer conta se é maior ou menor e tal, e eu vou retornar como valor da função, beleza? Depois a gente tem aqui a position size, né, que vai me retornar o tamanho da posição, e aí eu crio, e aí aqui a gente entra já numa questão um pouco mais profunda da plataforma. É o seguinte, eu tenho o tamanho da minha posição, eu crio uma lista de posições, lembrando que isso aqui, por exemplo, é uma lista que está dentro desse escopo aqui, então ela não é uma lista que eu vou conseguir acessar em outros lugares, eu consigo acessar ela somente nessa função, tá? Eu vou fazer um for each para que em cada posição da lista de posições que eu criei aqui, eu consiga acessar elas, certo? Depois eu vou pegar o lado delas e vou verificar qual é o ativo. Então eu vejo se ela está comprada, que é o position size long, quer dizer comprado, e o position size short, quer dizer vendido. Então se eu tiver comprado e for do mesmo símbolo, no caso, né, do mesmo ativo, eu vou retornar então o meu position size, que vai ser a quantidade da posição. Isso aqui eu estou vendo o tamanho da minha posição. Então eu posso ter 10 mini contratos, eu posso ter 1000 papéis, enfim, é o tamanho da posição independente de qualquer coisa. E aqui eu pego se eu estou comprado ou se eu estou vendido e eu vejo aqui em qual ativo que está. E o que eu faço? Para venda, eu defini aqui, isso você pode fazer também de uma série de maneiras, eu defini para venda quando menos um. Então eu pego o tamanho da posição e multiplico por menos um para venda e deixo positivo para compra. Então sempre que eu tiver vendido, a minha posição vai ser menor que zero. E sempre que eu tiver comprado, minha posição vai ser maior que zero. Beleza? E aqui no caso, se a minha quantidade for diferente de zero, ou seja, se eu tiver posições, se ele encontrar posições dentro aqui da lista, então eu vou rodar esse aqui. Se ele não encontrar nenhuma posição, se eu tiver com a meu position zero, então eu defino aquela como zero e retorno o valor. Beleza? Aqui é o nosso método de cancelamento de ordens pendentes. Então, cancel pending orders, aí eu crio aqui uma lista, rodo essa lista para saber se foi encontrado alguma coisa. Caso tenha sido encontrado, se ela for do mesmo ativo, né, se ela for do mesmo instrumento no qual o robô está inserido, então eu vou cancelar todas as ordens. Beleza? E aqui é a mesma coisa para posições. Ao invés de eu criar uma lista aqui de ordens, eu crio uma lista de posições. Rodo todas as posições, vejo se o símbolo aqui da posição é igual o símbolo do instrumento corrente que eu estou utilizando agora, do meu current. Se for igual, eu fecho a minha posição. E aqui a gente reseta as estatísticas, né? Isso aqui eu vejo se tem um novo dia, beleza? Eu vou pegar o bar data. No bar data eu tenho a opção, olha, de contar quantas datas são, de achar um intervalo, de pegar o fechamento, a máxima, o highest, low, tal, open tick. Esse highest e esse lowest aqui é diferente, tá? Mas a gente chega lá. Eu posso pegar o time UTC, que é o horário daquela barra específica que eu estou trabalhando ali, tá bom? E aí eu pego esse time UTC, da barra anterior, se ele for diferente da barra atual, então eu retorno verdadeiro e retorno falso. É a mesma coisa que eu escrevi lá no prompt, se date atual é diferente
Ele pegou date time. Se date atual, diferente de date anterior. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Se for, eu retorno verdadeiro. Se não for, eu retorno falso. Beleza? E aí, se eu tiver um novo dia, então eu zero as minhas variáveis aqui de contagem de saldo lá em cima. Aqui eu tenho a função de verificação de horário, tá bom? E aqui eu vou gravar um vídeo só com isso aqui, porque a gente vai fazer um time span. É um pouquinho diferente, eu tenho que converter o time UTC para o meu time atual, então dá um trabalhinho fazer. E aqui a função de meta diária e já era. No final a gente fica com umas 590 linhas, tá bom? Esse vídeo já está com meia hora. Rodei o código aqui para vocês poderem ver. E aí, cara, se você já quiser começar a rodar isso aqui, é só você vir aqui e copiar o código todo. Vocês viram que eu fui pausando, fui explicando rapidinho, bem devagar, mas a gente vai pegar cada uma dessas funções, cada um desses blocos de código, vamos destrinchar e a gente vai conseguir chegar nesse robô finalmente. Acho que vão ser uns 10 vídeos talvez, para a gente poder pegar cada uma delas, comentar e tal, e depois organizar o código, mostrar executando e tudo mais. Tá bom, pessoal? Espero que fique bacana, espero que vocês gostem dessa nossa empreitada e bora para cima. Vamos junto. Forte abraço.